Hello, people! Tudo bem, pessoal? Good afternoon, meus alunos aqui do Brasil. Good morning para os meus alunos da Ásia. E good evening, né, para meus alunos da Europa. Mais uma aula ao vivo, a segunda. Tivemos bastante novidades. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas essa semana, né, que passou agora, entre o dia 22 e o dia 23, nós mudamos de servidor, né? Por dois motivos. Porque você sabe que o nosso aplicativo está sempre inovando, sempre aumentando, né, o conteúdo e também para diminuir a banda do pessoal que utiliza o aplicativo, né? A gente arrumou uma forma onde exigisse menos banda de você, porque cada vez é mais conteúdo e é menos internet que você gasta aí da sua operadora, né? Também. E nós temos muitas novidades, né? Primeiramente, um pedido que o pessoal havia feito, as aulas também no PC, né, no computador, no laptop, no seu computador de casa, desktop, já está liberada, né? As aulas já estão liberadas no computador. Equipe, qual que é o endereço? www.app.profkene.com.br app.profkene.com.br. Isso vale para você também que está no celular, porque de vez em quando você está em casa, se de repente o celular está carregando, mas você quer estudar inglês, não quer parar, você pode ir lá no seu computador e fazer os exercícios, assistir às aulas também lá pelo seu computador. Para quem for usar aquele computador de torre, né, com monitor mais antigo, mais antigo não, tem os modernos, eu tenho um moderno em casa também desse jeito. É óbvio que o microfone não é embutido, então você vai ter que ter um microfone plugado para fazer a aula de fonética. Se for um laptop, um notebook, né, como o pessoal chama, aí já não, né? Neste caso, já tem o microfone embutido, mas não esqueçam só desse detalhe, pode ser que alguém se confunda nisso. E nós teremos também, muito em breve, isso já para o próximo mês, o mês que vem a gente vai começar também a prática de textos, né? Nós vamos começar a praticar leitura de textos também. Então, além das aulas em vídeo que vocês estão vendo, além dos exercícios gramaticais, além dos exercícios fonéticos, além das aulas de situações, além da aula de vocabulários, além também das aulas ao vivo, uma vez por mês aqui no aplicativo, vocês também têm a prática de textos, né? Tô vendo bastante gente aqui. Daqui a pouco eu vou estar respondendo perguntas, porque afinal de contas nós estamos aqui para quê hoje? Né? Para aula. E hoje a gente vai ter uma aula de fonética, tá? Várias aulas de fonética numa só. Então a primeira coisa, vamos para a aula, gente? Vamos começar? Aqui, gente, dê uma olhadinha. Temos aqui uma confusão que acontece, que as pessoas confundem muito o som do CH com o som do SH. Então vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas, gente. Dê uma olhadinha aqui. Eu quero que vocês repitam comigo. Aí em casa, tá assistindo a aula ao vivo, eu quero que vocês repitam essas palavras aqui. Repita comigo. Chair, chair, share, share, cheap, cheap, sheep, sheep, choose, choose, shoes, shoes, cheat, cheat, sheet, sheet. O que vocês perceberam? Que quando uma palavra começa com CH, ela tem aquele som de cha, che, chi, cho, chu, quando começa com CH. Mas também, olhem essa próxima palavra, church. Começa com CH, termina com CH. E olha a próxima. Essa palavra muitas vezes as pessoas pronunciam errado. Dê uma olhada. Teacher, teacher. Vejam só. Então qual é a regra, gente, para você não se confundir? Quando uma palavra começar com CH, chair, cheap, choose, cheat, church. Quando uma palavra terminar com CH, como é o caso de church, olha lá, aqui parece freio de caminhão, olha lá, começa e termina com CH lá, church. E quando a última sílaba da palavra começar com CH, ele vai ter aquele som de TCH, cha, che, chi, cho, chu, TCH. Por isso que tem essa diferença.
Já essas aqui, ó, share, normal, sheep, normal, shoes, normal, sheet, normal. E olha essa aqui. Essa aqui é uma incógnita. Não começa com CH, não termina com CH e a última sílaba não começa com CH. Então, neste caso, esse CH aqui é som normal, não vai ter aquele som de T, CH. Então, olha lá, machine, machine. Então, a regra é, quando uma palavra começar com CH, terminar com CH, ou a última sílaba da palavra começar com CH, ele vai ter som de TCH. Caso contrário, o CH tem o mesmo som que o SH, aquele som de chá, xé, xi, xó, chu, normal. Entenderam isso, people? Alright? Agora vamos para... Ah, peraí, eu não posso ir. Agora vamos não. Primeiramente, lógico, vocês devem estar querendo saber o significado dessas palavras, né? Não adianta eu ensinar a regra e não ter o significado das palavras. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a maioria são bem óbvias, né? Chair, cadeira. Share, verbo compartilhar, né? O pessoal lembra, né? No Facebook, antes dele ser traduzido, quando ele era apenas em inglês, você tinha lá, em vez de compartilhar, estava lá share, né? A opção share. Cheap significa barato, contrário de caro. E sheep, ovelha ou carneiro, né? Que vocês têm dois nomes, né? O ovelha para o feminino, não tem o ovelho. E carneiro para o masculino, não tem carneira, né? Eu nunca entendi isso. Em inglês não, é uma palavra só, é o mesmo bicho, é o mesmo animal, né? Apenas sexos diferentes, então é sheep, tá? Choose, verbo escolher. Shoes, sapatos. Cheat, verbo trapacear, né? O verbo to cheat, trapacear, ou colar na prova, né? Como o pessoal chama, né? E sheet, S-H-E-E-T, significa folha, mas não a folha de árvore, tá? A folha de árvore é leaf, L-E-A-F. Sheet é qualquer folha artificial, feita pelo homem, né? Folha de papel, folha de plástico, folha de cartolina, folha de alumínio, folha de aço, né? Uma folha feita, manufaturada, vamos dizer assim. Church, igreja. Teacher, lecionador, ensinador, né? E machine, máquina. Machine, máquina. Entenderam essa regra? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre essa regra. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Hello, teacher. The app is getting better every day. Thank you. I hope so. That's what I'm here for. Obrigado. Tá dizendo que o aplicativo tá ficando melhor a cada dia. Tô aqui para isso. Você sabe que eu sou muito detalhista, eu sou muito chato, né? Chato no bom sentido, né? De dar o meu máximo, de fazer o possível para que vocês aprendam cada vez mais. Por isso que esse aplicativo deu tanto trabalho, porque eu queria um aplicativo que conseguisse fazer a mesma coisa que eu faço na sala de aula. Quer dizer, só permitir que o aluno avance quando eu tivesse absoluta certeza que ele entendesse a matéria, que ele realizasse os exercícios da matéria, que ele pronunciasse corretamente e aí sim ele estaria liberado para o próximo. Porque senão o que acontece muito hoje em dia nos cursos é você tem lá o curso de inglês no aplicativo. Ou o aluno apenas assiste e ele está liberado para ir para onde quiser, então quer dizer, isso acaba afetando o aprendizado dele, porque ele às vezes acha que sabe uma coisa, pula algo importante e quando chega lá na frente, o aprendizado dele está incompleto, né? E ele vai estar falando, que nem o pessoal fala em português, nós vai e assim por diante, né? Vai estar falando de forma errada. Vamos ver se eu tenho alguma pergunta. Ah, a gente vai falar sobre isso, olha lá. Teacher, eu acho estranho a pronúncia E-E-E-A nas frases faladas. Você vai ver já já, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? A gente vai ter aí, na realidade, 4 aulas de fonética numa só. Hoje. Boa noite, professor. O curso completo possui quantas horas? Aproximadamente umas 150 horas, mais ou menos. Essa é a estimativa, né? Eu, às vezes, me estendo, né, em cima de uma matéria, né? Então, às vezes, pode ultrapassar isso, né? Não posso garantir que seja apenas isso. Eu acredito que seja mais, incluindo as aulas ao vivo também. Tentei vários cursos e só consegui realmente aprender com o senhor. Perfeito curso. Está valendo cada centavo. Obrigado, eu fico muito feliz, Marcelo, em ouvir isso, né? Vamos continuar para a aula? Chega de bate-papo? Depois eu volto para os comentários, tá? Agora a gente vai falar sobre uma outra coisa. As pronúncias quase que semelhantes, parecidas, mas
uma pequena diferença fonética nas vogais, né, o som das vogais em inglês, que acabam sendo semelhantes de uma palavra para outra. Vamos olhar para essas aqui primeiramente, essas duas fileiras. O som do EA em inglês. EA em inglês. O som do EA em inglês, quando você tem a letra E e a letra A, uma do lado da outra em inglês, ele tem aquele som de I prolongado, tá? Eu brinco com as pessoas que o som do EA em inglês é o som do sorriso falso. Sua mãe vai passar o final de semana em casa. Que legal, né? Porque é impossível. Tô brincando, viu? Minha sogra é um amor, viu? Foi inclusive minha aluna, tá? Minha sogra foi minha aluna. Minha esposa foi minha aluna, quer dizer, primeiro ela foi minha aluna, né? Depois que se formou, que aí acabou virando minha esposa, foi como nós nos conhecemos, tá? É impossível falar o som dessas palavras sem fazer aquele sorriso forçado, né? Sem você fazer esse tipo de expressão. Então, olha só aqui. A primeira palavra, repitam comigo. Aí em casa, eu quero que vocês repitam. Vamos lá, estamos ao vivo, alright? Então vamos lá. Beat, beat, cheap, cheap, eat, eat, feet, feet, heat, heat, lead, lead, leave. Leave. Viram que é esse sorriso forçado? I. Este é o som do E e o A juntos numa palavra em inglês, tá? Agora olhem essas palavras aqui ao lado, tá? Por que as pessoas acham o erro mais comum? Lê aqui, chip, chip. Tá errado, tá? Como eu disse, beat, aberto, sorriso falso. E prolongado, né? Aquele som de I prolongado. Agora essas aqui é aquele som de diafragma. Aqui, ó. E. Esse tipo de som. Então, olha lá. Bit, bit, bit. Chip, chip, chip. It. Fit, fit, fit. Hit. Lid, lid, live, live. Então tá vendo a diferença? I, E. Este é o tipo de som. Agora eu quero que vocês repitam essas palavras comigo. Preparados? Vamos lá? Então vamos lá. Bit, chip, it, fit, hit, lid, live. Viram a diferença? Quer dizer, vamos ver agora. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ler as duas ao mesmo tempo, tá? Para comparar. Olha lá, repitam comigo. Beat, bit, cheap, chip, eat, it, feet, fit, heat, hit, lead, lid, leave, live. Alright? Entenderam? Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre isso agora. Parabéns pelo curso, estou gostando muito, vamos que vamos. Samia Garcia, thank you. Hi teacher, good evening. Eu tenho todas as anotações de suas aulas aqui do YouTube, inclusive dessas dicas da live, e tem me ajudado muito na hora de responder os exercícios. Thanks, you're welcome. Sugestão, simulado de exercício com todos os conteúdos estudados seria legal. Calma, não estraga a surpresa. Não estrague a surpresa, é óbvio. Vocês vão ter mais para frente algumas avaliações, sim. Claro que ninguém vai repetir no seguinte sentido que você está bloqueado o acesso, não. Mas você vai poder se autoavaliar para poder passar de fase. Podemos dizer que a coluna da direita é som de Não necessariamente, né? Porque você vai ver, vai ter som de E agora. Na nossa próxima aula, a gente vai para a terceira parte
da aula de fonética agora. Então, na realidade, não é isso. É I, E. Sei lá, é um I sem ser som de I, na verdade, né? Um I e um E misturado num único som, né? Agora, essa eu diria que é a fonética mais difícil, que as pessoas têm mais dificuldade em diferenciar o som de um e o som de outro, que é a diferença do e o A, tá? É literalmente isso, tá? É um E do diafragma e o A do diafragma, né? A. Essa é a diferença. Então, olhem só, vamos primeiro concentrar na coluna da esquerda, som de E. Vamos lá. Bed, bed, bag, bag, dead, dead, flesh, flesh, guess, guess, head, head, said, said. Olhem só. Então repitam aí em casa onde vocês estiverem. Bad, ó, som de tá? Bed, bag, dead, flesh, guess, head, said. Agora, olha a coluna da direita. Som do A. Não é A, aquele A aberto, tá? Do português. É A. Então, olhem só. Bad, bad, bag, bag, dead, dead, flash, flash, gas, gas, head, head, sad, sad. Viram a diferença? É A. Muito sutil, mas existe e confunde, tá? Agora, vamos fazer igual eu fiz da outra vez. Primeiro, vocês em casa vão repetir essa coluna da direita e depois a gente vai fazer as duas ao mesmo tempo. Então repitam comigo. Bad, bag, dad, flash, gas, head, sad. Agora as duas juntas. Bad, bad. Bag, bag. Dead, dad. Flash, flash. Gas, gas. Head, had. Sad, sad. Viram a diferença? Perceberam? Agora, antes de eu ir para a próxima, vamos ver a tradução de todas essas palavras em vermelho, né? O pessoal deve estar curioso para saber. Então a gente viu a diferença entre o I prolongado e o I seco e o e o A curto, tá? Beat é batida ou ritmo, né? E bit é um pouco, pouquinho, né? Just a bit, só um pouco, pouquinho. Cheap, a gente já tinha visto na aula CH, barato. E chip, CHIP, 3 significados, né? Circuito eletrônico, né? Microchip, microchip, né? Microchip. Fichinha de aposta, né? Quando você vai apostar no cassino, apostar as suas fichas, né? Chips. E também batata frita de saquinho, também é chamada de chips, porque a gente chama de ficha de batata, a verdade é essa. Eat, verbo comer. It, ele ou ela, terceira pessoa do singular, quando não se trata de um ser humano. Feet, pés no plural. Nós tivemos uma aula de plural recentemente. Ah, não, desculpa, eu estou falando nós tivemos uma aula do plural. Nós não significa todos vocês estão no aplicativo. Se você entrou no aplicativo semana passada, você está na segunda aula, né? Quem entrou no aplicativo no primeiro mês já está aí na 12ª aula já, né? Então essa é a diferença. Então me desculpe aí quando eu disse que vocês estiveram generalizando todos. A aula ao vivo não, é para todos, né? Mas aí a sequência do curso vai de aula a aula. Então vamos lá. Continuando. Então pés.
Fit tem dois significados. Primeiro é o verbo caber, né? Por isso o pessoal fala Honda Fit, né? É porque ele é pequeno, então ele cabe em qualquer vaga, né? E também a palavra fit, né? O adjetivo fit é estar em forma, né? Eu estou em forma, eu estou fit. Heat significa calor, heat, calor. E o verbo to hit é o verbo bater, golpear, hit, bater, golpear. Aí o pessoal fala, ué, mas quando uma música faz sucesso, fala que é um hit. Isso é uma expressão antiga, que é parada de sucesso, né? Então, quando a música é um hit, quer dizer que ela sobe na parada do sucesso até chegar em primeiro lugar, quando ela bate no topo. Por isso que ela é um hit, tá? Uma expressão antiga, quando havia a parada de sucesso das músicas. Lead é o verbo liderar, o verbo to lead, liderar. E a palavra lid significa tampa, mas não é qualquer tipo de tampa, tá? É uma tampa achatada. Sabe, a tampa do achocolatado, aquela que você levanta com uma colher, aquilo é lid, tá? A tampa do Toddy, do Nescau, né? Lid. O iogurte, aquela tampa de alumínio que é achatada também, é lid, tá? Do Yakult, é lid. E então esse tipo de tampa a gente chama de lid. Leave, verbo partir, verbo ir embora, partir. I leave work, eu saio, parto do trabalho. E live, verbo morar. De vez em quando eu vejo as pessoas falando errado, né? I live work. Aí tá falando que mora no trabalho, né? E não sai do trabalho, né? Então o verbo to live, viver ou morar. Agora aqui nesse canto, essas que a gente acabou de fazer. Bad é cama, bad, mal ou ruim. Beg, verbo implorar, né? Implorar. Ou também é chamado de mendigar no português, né? Que nós não temos um verbo mendigar. Uma pessoa em necessidade implora por algo, né? Comida, dinheiro, né? Então o verbo to beg é o verbo implorar. Bag, mala, sacola, bolsa, tá? Dad, morto, e dad é o apelido para papai, né? Pai, né? Dad. Father é pai e dad seria como papai, né? Então cuidado, em vez de falar hello dad, né? Em vez de falar hello dad, fala hello dad. Aí vai falar oi morto em vez de oi papai, né? Cuidado. Flesh, carne humana, tá? Não vai chegar no açougue e pedir 1 quilo de flesh, tá? Não, flesh é só para carne humana. E flash é flash mesmo, né? De brilho, né? Flash de fotografia, né? Clarão, né? Vamos dizer assim, clarão. Guess, verbo adivinhar. E gas, gás ou gasolina. Head, cabeça. Had, verbo ter no passado. I had, eu tinha. Said, verbo dizer no passado. I said, eu disse. E sad, triste, tá? Adjetivo triste. Antes de ir para a próxima, vamos ver se a gente tem alguma dúvida aqui. Por que o som do EA de dad? Ah, boa pergunta, olha lá. Tá vendo? Isso não significa que todos os EAs vão ter esse tipo de som. Nós temos EA aqui também, como aqui também. Não é só o dad, é o had. O que eu quero dizer é que não existe uma regra onde sempre terá esse som. O que acontece é que confunde-se essas palavras, o EA e o I, por exemplo, quando duas palavras semelhantes e acaba uma ficando com o som da outra. Como às vezes o EA como o A sozinho, né? Ou o E junto com o A apenas. Isso que eu quero dizer, tá? Não é uma regra de gramática que sempre tem esse som, e sim uma regra fonética de comparativos que a gente está fazendo, gente. Você chama isso de ditongos, né, no português. Não vejo a hora de aprender a falar e entender bem inglês. Estou procurando ajuda nas músicas. Sim, aquela dica que eu dei no último ao vivo, né, sobre música. É muito importante isso, gente. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Professor, como é que você fala português tão bem? São 3 motivos, tá, gente? Porque eu falo... Vou até eliminar essa dúvida aqui. Eu acho que todo mundo sempre me pergunta isso, né? Na realidade, 4 motivos, não são 3. Primeiro, meu pai era português, por isso que meu nome é Mendes, né? Meu pai era português, então eu sabia um pouquinho do português por parte
do meu pai, né? Acabei perdendo o sotaque. Segundo, que o canadense ele tem essa facilidade, diferentemente do americano ou do inglês, que falam apenas inglês, nós canadenses nós falamos inglês e français, né? E francês. Então são duas fonéticas totalmente distintas, né? O inglês do anglo-saxão, né? Aquela pronúncia ra, ra, re, ra, ru, e o francês do latim, igual ao português, o espanhol, o italiano e, obviamente, o francês, ra, re, ri, ro, ru, pronúncia forte. Isso dá um equilíbrio muito grande e nos facilita a falar português. E um outro motivo, eu falei 4 motivos, né? O terceiro motivo é que eu brinco, que eu falo que eu tenho aula de português todo dia. Porque eu dou aula aos meus alunos. Há 23 anos eu dou aula. E o que acontece? Para explicar aquilo que eu estou passando em inglês, eu preciso explicar como é aquilo no português. E o que eu não sei, eu pergunto na sala de aula. Então é como se eu tivesse aula de português todos os dias. E a música me ajudou muito, né? Eu dei essa dica aula passada, quem não assistiu a aula ao vivo, ela está lá no YouTube, no nosso canal, né? A aula 1. Falei sobre isso, que música ajuda bastante. Por que Brasil? Estão perguntando. Como eu disse, né? The heart, o coração, né? A minha esposa é brasileira. Graças a Deus, o som de uma palavra sozinha é diferente quando está em uma frase. Não, não é que o som de uma palavra sozinha é diferente. É a velocidade. O que acaba acontecendo, em inglês acontece muito, a palavra acaba com uma consoante, a próxima é uma vogal, acaba emendando uma coisa na outra. Isso acontece muito no inglês, a gente vai estar vendo isso mais para frente. Próxima aula de fonética, a próxima aula de fonética a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a emenda das palavras uma na outra, em inglês como isso ocorre, né? O linked sounds que a gente chama, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma vogal e outra vogal, as duas são a mesma, então você pronuncia como se fosse uma vogal só, né? Você economiza tempo. Vamos agora para a última parte da aula? Agora nós temos aqui os ditongos, tá? O EA, o OU, o EE e o OO, como a gente acabou de falar agora. Agora a gente fez comparações. Então nós temos aqui, como eu disse, o EA e o EE possuem basicamente o mesmo som, tá? Na maioria das palavras, como bem perguntou ali, se não me engano, acho que foi o Daniel, né, no YouTube, nos comentários, tá? Na maioria das palavras. É óbvio que toda língua tem as suas exceções e o inglês não é uma delas, não é uma exceção. Então, olha lá. O EA, esse tipo de som. Cream, cream. E lembra, não é só o som esticado, e sim a boca. Cream, cream. Team, team. O EE também tem esse tipo de som. Só que eu às vezes costumo falar que parece, a impressão que se tem é que o EE, ele é mais longo, né, mais prolongado que o próprio EA, né? Eu brinco até, vamos colocar um IA mais na pronúncia, né? Feet, feet, street, street, feet, street. Diferente, olha lá. Cream, team, feet, street. Parece que exige mais força, mas é o mesmo tipo de som, aquele I prolongado. O OU. Agora, este som tem aquele tipo de som, meio um A puxado pro O, é mais fácil vocês repetirem que vocês vão entender. Olha lá. Ground, 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 sound, sound. Olha o som do O e o U juntos, tá? Ground, sound. Au não é au, né? Não tem aquele som de U, é au, né? Nesse tipo de som. Então, olha lá, eu tô parecendo aquele cantor do teclado, como é que é aquele lá que dá aqueles gritos lá? Não é o Wesley, qual é o nome lá? Bom, vocês sabem o que eu tô falando, né? Oi, Frank Aguiar. Tô parecendo o Frank Aguiar aqui falando au, né? Olha só. Então, olha lá. Ground, sound. Ground, sound. O O, esse deixa todo mundo doido. Porque, olha lá, ele tem esse som de U prolongado. Então, olha lá. Soon, soon, soon. Moon, moon, moon. Mas ele tem exceções, como por exemplo, door, floor, né? Deveria ser
doer, né? Não daria nem para pronunciar. Mas a maioria das palavras que tem os dois Os vai ter esse som de U esticado, U prolongado. Soon, moon. Soon, moon. Claro, com as suas exceções. Ah, e como é que eu vou saber quando é exceção? São poucas e você vai se acostumando com as palavras, né? São aquelas palavras que você acostuma. Como no português também tem algumas, né? Principalmente a diferença entre singular e plural, que às vezes o plural não é igual, né? Pão é pães, mas mão não é mães, porque mães aí já é plural de mãe, né? Então é mãos. Então tem aquelas diferenças que você sabe, essa palavra é diferente. Mesma coisa acontece no inglês. Alright, agora eu vou conversar com vocês agora. Professor, você acha quanto tempo de aula para começar a falar inglês? Eu acredito, assim, a pessoa com 8 a 10 meses, ela já consegue, né, já fazer aquela comunicação básica, né? Fazer uma pergunta, responder uma pergunta, entender parcialmente um diálogo e também tentar se expressar. Mas o ideal mesmo é a partir de 2 anos e meio. Eu sei que, infelizmente, eu já dei aula em tudo quanto é tipo de escola, né? Eu antes de ser professor, eu sou exclusivo hoje da universidade, né? Exceto pelo aplicativo, mas eu dou aula numa universidade há 23 anos. Mas antes de dar aula, na universidade, eu já fui professor, quando eu cheguei logo no Brasil, eu dei aula em diversas escolas, né? Dei aula no CNA, dei aula na Pink and Blue Freedom, dei aula na Senior Idiomas, dei aula na Follow Me, tô esquecendo aqui, que mais? Dei aula no CCAA, né? Ótimas escolas, não estou criticando nenhuma delas, não, muito pelo contrário. Só que o que acaba acontecendo, a maioria das escolas trabalham com método de memorização. E o método de memorização, o que acaba acontecendo é aquilo que eu sempre digo, se você não praticar, ele é bom para quê? Olha, eu preciso aprender inglês que eu vou morar nos Estados Unidos. Ok, porque aí você vai chegar lá, vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Vou aprender inglês porque eu vou estudar no Canadá. Alright, você vai colocar em prática. Agora, vou aprender inglês para quando eu precisar falar inglês, quando eu for viajar, para atender clientes, para conversar pelo telefone. Se não for diariamente, se você não praticar, você esquece. Por isso que nós utilizamos o método de alfabetização. Vocês estão sendo alfabetizados no idioma e não apenas de memorização de decoreba, né, o que acaba acontecendo. E tem muito curso por aí, né, que fala assim, aprenda inglês em 1 ano. Isso é mentira, isso é um estelionato total, tá? Curso de aprender inglês em 1 ano você até pode, se você ficar aí 10 horas por dia fazendo aula. Né? Impossível, né? Ou você estuda 10 horas e dorme as outras horas e separa aí umas 4, 5 horinhas para comer, tomar banho e sei lá o que. É impossível isso, não tem como. Eles jogam a responsabilidade para cima do aluno. E outra, né? Tem muito curso. O estelionato favorito do pessoal era aprenda inglês em 18 meses, 1 ano e meio, né? É o que eles falavam. Só que o que eles faziam? Eles eram muito espertos. Aprende inglês em 1 ano e meio, só que você tem que pagar o curso inteiro em 1 ano, né? Então eles cobravam o curso inteiro, não é mensalidade que nem nós fazemos. Era tipo 3 parcelas, 6 parcelas, ou máximo 12 parcelas de X. E aí depois que todo mundo já tinha pago, aí eles declaravam falência, fechavam a escola e ficava por isso mesmo e não tinha essa responsabilidade. Já vi muito isso acontecer. Inclusive deixando até colegas de profissão, professores, né, desempregados com pessoas que aplicavam esse tipo de golpe. Né? Vamos lá? Meu sonho é ser professor. Se eu aprender inglês, vou ser professor de inglês, adoro aprender. Sim, nada é impossível, Elaine, com certeza. Pode sim, desde que você se dedique bastante e tem que amar o que faz. Né? Eu amo dar aula. Muita gente, eu antes de ser deputado, eu já fui vereador, né? Então eu lembro que quando eu saí candidato pela primeira vez, vereador, né? Fui vereador 2 mandatos, né? E depois, que eu não acredito em mais de uma reeleição, né? Então depois eu vim para deputado. E aí o pessoal, todo mundo falava, não, imagina, ele vai virar vereador, ele não vai parar de dar aula. Não. Ah, vai virar deputado, vai parar de dar aula. Não, I'm still here. Vamos lá? Da mesma forma que brasileiros se confundem com sons de palavras em português, acontece com os americanos? Claro, com certeza. Com certeza, isso acontece sim. E mesmo no português, né? Você tem as palavras parecidas, né? Você tem lá
palito, né? Palito, né? Ou então você vai vestir a roupa palito, né? Ou então se você a pronúncia for muito esquisita, você é muito claro, você é muito palito, né? Então olha só, tudo parecido, né? Por favor, indique uma ou duas músicas que possam nos ajudar a aprender. Meu gosto é bem peculiar, eu gosto de rock, né? Gosto de bandas como Muse, Rage Against the Machine, gosto também de U2, gosto também do The Cure, uma banda que eu adoro, The Smiths, né? Meu gosto é bem peculiar. Não adianta você tentar aprender uma coisa que você não gosta. Pegue um... se você tem dificuldade, é uma coisa. Aí você pega, obviamente, uma música... o ideal seria aquelas músicas mais antigas, né? Década de 50, 60, né? Elvis Presley, essas coisas, né? Se não, se você tiver muita dificuldade. Mas busque uma música que você goste e aí veja a letra e pratique. É um comparativo ao vivo que você tem, né? Você pega a letra da música e você ouve a original e você vai cantando junto até que a tua pronúncia fique igual. Quando você vê que a tua pronúncia fica igual, quer dizer que você acertou a fonética, você acertou a pronúncia. E não apenas para a pronúncia, tá? Eu tenho muito aluno, eu já cansei de ter aluno, isso é uma experiência de sala de aula que eu vou contar para vocês. Professor, eu tiro 10, eu entendo tudo que as pessoas estão falando, eu vejo o filme sem legenda, né? Ouço o áudio original, mas na hora de falar, trava. É a insegurança fonética. Então, mesmo aquelas pessoas que falam bem não, que têm um bom conhecimento e têm dificuldade de falar, a música ajuda bastante também, a letra de música, para você destravar. Tá? É a mesma coisa aquele aluno que tira 10 na autoescola, mas quando pega a chave do carro, vai fazer baliza, capota o carro, sobe na calçada, né? É a mesma coisa, nervosismo, insegurança, né? Isso acontece. Tive outros cursos de inglês e não era como as aulas do professor Kenny. Passei por acaso no YouTube e vi muita riqueza e uma didática ótima. Parabéns, professor. Thanks. Obrigado, eu que agradeço. Fico muito feliz em ver isso, gente. Inglês faz diferença no mercado de trabalho? Toda, Pedro. Toda. Inclusive tem uma estimativa que dentro de 15 a 17 anos, somente 3% das profissões do mundo não precisarão de inglês. 97% das profissões precisarão, né? A gente já está vendo isso, né? No celular, em aplicativos, em computadores, em eletrodomésticos em casa, né? E você mandar e-mails, essas coisas, os termos, é o que acaba acontecendo, né? A globalização acaba fazendo isso. Não é culpa minha não, não fiquem bravos comigo, viu, gente? Eu me adaptei ao português. Professor, uma pessoa que estiver avançada em inglês, pensará também em inglês? Ou por termos a língua portuguesa como nativa, isso nunca ocorrerá? Não, eu não consigo pensar em português. Mesmo estando aqui há 20... Cheguei aqui dia 5 de outubro de 94, 25 anos aí, estamos indo para 25 anos. Não, a única pessoa que pode mudar, é impossível isso. Essa palavra, ela foi... Havia um ditado antigamente que era assim... você só vai conseguir falar inglês quando você conseguir raciocinar em inglês. Essa era a frase original. Raciocinar. O que é isso? É o que a gente acabou de ver. Bom, a palavra começa com CH, então tem som de tchá, 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 tu. Não começa com CH, não tem esse som. Tem verbo to be, então o verbo to be vai para frente na pergunta. Isso é raciocinar em inglês. E aí você só vai conseguir falar inglês quando você conseguir raciocinar dessa forma. Ter esse tipo de raciocínio da estrutura da língua, como ela funciona. Aí algum infeliz decidiu, pensar e raciocinar é a mesma coisa, né? Então eu vou falar pensar, que é mais fácil do que raciocinar. Você só vai conseguir falar inglês quando você pensar em inglês. E as pessoas acham que você tem que pensar e fica lá desesperado. Eu não consigo pensar em inglês. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu sonho em português. Lógico, não é porque você está fazendo espanhol, você vai sonhar lá, pero que sim, pero que no. Não, obviamente. Então, em inglês é a mesma coisa. Tá? Esse tipo de raciocínio é errado. A única pessoa que consegue mudar a língua do seu pensamento é, por exemplo, uma criança chinesa. Você adotou a criança lá com 3, 4, 5 anos na China. Ela não fala português, trouxe para o Brasil. E aí você criou essa criança, ela foi alfabetizada aqui. Com o passar do tempo, ela vai esquecer o chinês. E aí ela esqueceu o chinês e substituiu uma língua pela outra, um raciocínio pelo outro, né? Uma forma de pensar pelo outro. Aí essa pessoa vai conseguir pensar em outro idioma. Isso é pensar em outro idioma. Pensar uma frase não quer dizer raciocinar
visualizar uma frase na sua cabeça não quer dizer pensar em inglês, isso quer dizer raciocinar a frase pronta. Alright? Sim, amiga, o curso pode ser assistido no tablet, só baixar o app do Kenny na Play Store e instalar. Ah, alguém estava perguntando aqui se era possível assistir no tablet, imagino eu. Essa semana o meu app parou de funcionar, vocês até agora não resolveram o meu problema, me ajuda por favor. Ailton, eu precisava saber se é iOS ou Android. Como eu disse, nós trocamos o servidor. Você entrou em contato com a gente? Você encontrou lá pelo canal? Passa o número de novo, cadê? Tá aqui. Bom, você tem lá, o e-mail é contato, né? Contato@profkenny.com.br, contato@profkenny.com.br. Temos aqui o WhatsApp também, se você quiser já eu tô mandar. Aqui eu tô mostrando pro olha, de novo, tá mostrando pro computador o papel, tá? Aqui, o meu é Android, eu atualizei e voltou a funcionar. Não, ótimo, very good, tá? Fico feliz em ver isso. Fico feliz em ver isso. Algumas pessoas de login também. Ah, não estava conseguindo login. É só clicar lá, esqueci minha senha, registra a nova senha, que também libera, tá, gente? As dicas do YouTube representam quanto por cento do curso completo? Pergunta interessante essa. Ainda bem que deu tempo de eu ler aqui agora. Aproximadamente uns 30% do curso, tá? Aquilo que está lá no YouTube são dicas, são aulas mais curtas, obviamente, são apenas dicas. Aqui a gente explica, treina e pratica, né, a matéria, diferentemente de YouTube, que são apenas dicas rápidas, né? Aproximadamente 30%, não chega a um terço, quase um terço, tá? Mas tem muito mais pela frente, gente. Eu coloco no tablet, espelho na TV Smart. Ai, que legal, bacana fazer isso, né? Eu devo ficar gigante, né? Então isso é bom. People, thank you very much. Muito obrigado. See you soon, tá? Não esqueçam de estudar, praticar. Assim que essa aula acabar, dentro de instantes já começará de novo o contador da próxima aula ao vivo aqui comigo. Alright, people. Thank you very much. Love you all. Bye bye. Que na faculdade, eu dava aula na universidade, todos os professores usavam microfone
E eu não me acostumava com o microfone, eu nunca usei microfone, né? Então eu falava a minha frase principal, hello people, né? Eu entrava na sala, assustava todo mundo, né? Abria a porta assim, né? E aí a garganta acaba indo, né? Embora, né? People, espero vocês agora na próxima aula ao vivo. Pratiquem, usem todas as dicas que eu dei hoje, alright? Thank you, people. Bye bye. See you next class.